A gente vai ter que fazer uma síntese sem ela. Só porque nós não testamos hoje, né? Vamos ver. Peraí, vamos ver se ela. Eles estão informando. Vamos ver se ela. Essa é pra convidar ela. Quer tentar? Ó, clica aqui. Rosa entrou. Isso, deixa ela pedir a conexão. Entraram. Vê se é possível. Pio tá aí. Olá, Pio. Vê se a Rosa consegue. Bom, vamos pedir o convite aqui, ó. Vamos ver se dessa Aguardando. vez vai. É alguma conexão maluca aqui. Que coisa, né? Não tá carregando lá. Que coisa louca. Eu gostava que eu escuto perfeitamente você, né? Mas você diz que não se ouve e as pessoas também não conseguem acessar. Para nós aparece uma linha carregando. Ó, fala para ela testar o 3G ao invés do Wi-Fi. É possível? Você consegue aí, Rosa? Dica da Elaine. Será que pode ser que ajude? Só ouço os dois. Os dois, é. Tá com algum. Estamos tentando, pessoal, mais uns minutinhos. Aê! Você conseguiu 3G, é isso? Eu renasci na crise, meu amor. Sem crise. Você entendeu? Olha a força do grupo. Rosa, o esquema armado, só para vocês entenderem como é que a gente consegue se transformar em meio à crise, entende? Exatamente, né? E que crise? Será que existe essa crise mesmo, né? Pedro mandado um rádio para a nave. Acho que Gente, fenomenal, demais. Olha o que interessante. Vai para as pessoas. Vocês me escutam bem agora? Aqui sim. Pergunta aí, público. Todo mundo. Ah, então tá jóia. Foi, olha lá. A Elaine tá perguntando se foi 3G. Foi. Obrigada pela... Foi. Boa. Aqui eu tenho 4G. Olha lá. É a força do G do galã. Né? Legal, Rosa. Então se apresenta, porque aquela hora o pessoal não te ouviu, então. Então tá bom. Bom, eu vou falar de novo, né? Eu faço um pouquinho o que a Adri faz, um pouquinho o que o Alexandre faz. Eu tenho Instituto de Desenvolvimento Pessoal Organizacional, e ele é separado por uma parte terapêutica e por uma parte de consultoria e saúde. Então, eu levo para dentro das empresas, eu ajudo pessoas a conectar cérebro e coração. A maioria das empresas hoje, elas se desconectaram da parte coração, né? Estão todas fora de ritmo. Eu ajudo elas a entrar novamente dentro dessa coerência, desse ritmo. Então, ajudo a criar propósito, alinhamento de equipe, mas tudo baseado nessa teoria, nessa metodologia que eu venho desenvolvendo. É isso. Faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu tirar aqui o conector. Aí, agora vai. Legal. E é isso, gente. O Alexandre se apresentar? Eu nem sei se o pessoal escutou, acho que sim, né? Eu queria começar, acabou me ocorrendo um jeito diferente de começar aqui, né? Escutando você falar, a gente tinha um plano na cabeça e aí eu acabei conectando uma outra área de neurônios aqui, né? É isso que eu faço, gente. Ajuda pessoas a se conectarem àquilo que estão desconectadas. Citar um escritor, na verdade, agora ele escreve, mas ele fez 1 milhão de outras coisas, né? É o Joseph Jaworski, né? Americano, autor de alguns livros como Sincronicidade, A Fonte, e a hora que você falou conectar a cabeça e coração, tem um exemplo muito bonito, né? Desse assunto,
ele fala que a gente tem vários elementos que pensam no nosso corpo, né? Exato. Ele fala que o intestino tem mais neurônios do que a coluna cervical da gente. Então, Sim. que o corpo pensa, né? Dentro do que eu faço, inclusive, de todo esse trabalho, principalmente a parte da saúde na neurometria, nosso primeiro cérebro é o intestino, nosso segundo cérebro é o coração e nosso terceiro cérebro é o nosso cerebelo, né? Ele todo funcionando. Então, se eu vou para aquela parte do chakra básico, que é o intestino, e começo a fazer um trabalho ali e venho subindo, eu consigo resultados bem mais eficientes se eu ficar só preso aqui ou se eu ficar só preso aqui. E para que meu intestino também funcione bem, eu preciso fazer essa conexão, cérebro e coração. Tem que entrar em coerência, em ritmo. Sem dúvida. E eu acho que legal Mais de um monte de coisa junto aí. E eu acho que o legal disso tudo é que o que está acontecendo nesse momento com muitas pessoas é essa desconexão. Sim. As pessoas acham que a mente é tudo e estão esquecendo do resto, né? Tá tudo interligado, né? Dentro da alquimia mesmo, eles falam, as doenças começam no mundo da mente, elas vêm para as emoções, ela pega os centros energéticos, aí ela manifesta no corpo, né? Então, a gente vê muitas frentes falando a mesma coisa, mas ainda a gente vê que tem muita gente que não internalizou isso, né? Não. E aí acontece essa bagunça, essa crise, né? E as pessoas consigam se conectar, né? Aquilo que é essencial. Exatamente. E esses dias a gente vem falando muito dessa palavra crise, né? Para mim, crise ela não existe, ela só é uma palavra. É uma palavra que foi criada, foi dado este nome, porque existe uma realidade, algo acontecendo fora, e conforme a forma com que nós nos comportamos é que vai denominar essa palavra crise ou não. Então, a crise ela pode estar nascendo aqui na minha cabeça primeiro, para depois manifestar realmente do lado de fora. É muito interessante que a gente estava conversando em paralelo, né, Adri? Eu vou iniciar, a gente não combinou nada, tá, gente? A gente tá assim, ó, vamos fazer, vamos, e ninguém nem sentou para saber o que a gente ia falar, o que a gente ia alinhar. E um pouquinho antes, a Adri falou assim, Rosa, eu vou começar falando de tal coisa, porque eu acho que é tal coisa. Eu falei assim, então pode começar, que eu também acho que é isso. Eu tinha falado para mim é isso. A minha professora, a Carola Castilho, né, de Reconstrutiva, ela fala assim, crise vem da palavra crisálida, que é igual transformação, aqui é a transformação da lagarta em borboleta, né? Sim. Então, essa parte, e aí eu falei para a Rosa, nossa, é exatamente isso que eu acredito, foi o máximo que a gente trocou de informação hoje. E o mais interessante é que hoje eu postei, tanto em Insta e Facebook, né, assim, a gente precisa observar as borboletas para entender a transformação. Que é isso que você acabou de falar. Então, a crise geralmente acontece primeiro na nossa cabeça, né? Por quê? Porque o núcleo da nossa mente é o medo. Então, ela acontece ali, neste lugarzinho, porque o medo estreita a nossa visão e faz com que a gente fique preso num único ponto, e fazendo com que a gente esqueça o restante, né? Então, se eu tô no estreito e não tô no amplo, eu fico preso naquilo, e aquilo vai me gerando medo, e o medo é o que gera ansiedade, a ansiedade gera o estresse, e assim vai, as emoções, as sensações, os sentimentos vão acontecendo. Então, se eu entender que eu tô ali, naquele momento, trabalhando com o meu cérebro primitivo, né, o reptiliano, e tentar fazer com que eu traga ele para esse cérebro, que é o mais evoluído atual, que é o córtex pré-frontal, eu vou conseguir entrar dentro de uma unidade e olhar através do amplo. Sim. Então, o medo faz com que a gente se envolva e fique atuando neste movimento. Então, eu não consigo ver saída em lugar algum. E aí eu não sei para onde eu olho, né? A gente entra em tudo que está acontecendo na mídia, que as desinformações e os desserviços, né? Eu não sei se eu olho para o lado da saúde ou se eu olho para o lado da economia. Se eu olho para mim ou se eu olho para o outro. Se eu olho para mim pessoa ou se eu olho para o meu lado pessoal.
Porque o que vai pegar aquelas emoções que eu não trabalhei e estão lá dentro de um psicotrauma que aconteceu, ativadas em mim o tempo todo. Então, tudo que é de sombras e mazelas começam a aparecer e a gente começa a atuar neste cenário. É verdade. Eu brinco que tem alguns clientes que me mandaram alguns áudios, né? E eu também faço parte de grupo de mães, né? Porque eu tenho 2 filhos. E eu, assim, né? Lá no meu íntimo, eu acho até um pouco engraçado, porque as pessoas, elas não estão conseguindo ficar com elas. Agora é o momento delas ficar com elas não estão se suportando. Então é uma coisa muito interessante isso. Porque quando você fica com você mergulha faz mergulhos profundos dentro de si próprio. E aí você vai começar a olhar para aquilo que você não queria, você preenchia o seu tempo com tudo, né? Que você fala assim, eu não tenho tempo para nada, né? Mas você não olhava para o principal, que era olhar para dentro de si próprio, né? Então, está sendo muito interessante. Então, eu estou sempre falando para as pessoas, aproveite essa oportunidade para olhar para si, o que não está bom, o que você pode fazer diferente, né? O que você pode transformar. E aí, eu acho que é legal o Ale contar. Ele estava lendo um livro, eu não lembro qual dos livros que ele estava lendo, que eu li um monte. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e ele falou para mim assim. Hashtag tamo junto. E aí ele falou assim: você sabe qual é a diferença de mudança e transformação? Fala aí, Ale. Se não me engano, acho que era o Jaworski mesmo, ou não me lembro se era o Jacobstan lá, mas eu acho que era o Jaworski, né? Porque agora vai fazer. Cérebro de homem já é um pouco diferente. Né? Se a gente tem 3 cérebros, o homem deve ter um a menos, então acho. Não, ele só funciona de uma maneira diferente. Calma, Ale, calma. Não tem a menos e a mais, é só diferente. E ele falava que o grande pulo do gato, a grande reflexão, né, é as pessoas usarem, às vezes é a semântica da palavra, mas ela traz um entendimento profundo por trás, né, entre transformação e mudança. Então, quando a gente fala mudança, é como a gente estivesse dirigindo um carro, né, e eu quero mudar a direção desse carro, então eu olho a outra placa, a outra rua, eu sei para onde eu vou na mudança. A transformação é a transformação da borboleta mesmo, que nós falamos. Ela fecha os olhos, alguma coisa acontece e ela acorda num planeta diferente. Essa é a transformação. A gente não sabe exatamente para onde está indo. Uhum. Né? Sim. E esse momento nosso é um momento de transformação. Né? Como nosso amigo Pedro Gabriel costuma dizer, não dá mais para voltar. O passo anterior não existe mais. Né? Exatamente. Exatamente. Eu também tô lendo vários livros, acompanhando vários consultores também, falando de como as empresas estão se comportando. A gente falou, né? A gente colocou essa frase que para mim é bem provocativa, né? Quem é que vai sobreviver, né, à crise? Eu acho que sobrevivendo a gente já estava. Eu acho que é assim, depois da crise, depois dessa transformação, é quem vai viver, vai começar a viver. Porque a maioria das empresas, pelo menos as que eu atendo, que eu já atendi, elas estavam sobrevivendo dentro de um piloto automático de repetição e de que não conseguiam resultados porque estavam dentro desse ponto cego, né? Sempre no medo, na incerteza, na insegurança, e esquecendo de olhar o outro lado, que é essa transformação. É inovar, é recriar, é se transformar, é mudar, né? É mudar de direção, sair desse piloto automático e começar a viver, porque sobreviver a gente já estava há muito tempo, né? Então é sair do sobreviver para o viver. E deixar de reviver várias situações de outras crises que passaram e coisas que aconteceram, e em direção do viver. Eu acho que o corona, pelo menos para mim, na minha percepção, me trouxe isso, né? Para que a gente entenda onde a gente estava, qual era o lugar que a gente estava, e mudar de lugar, e ir para o nosso real lugar, da nossa essência. A gente estava mais preocupado em viver o que o outro, né, o que o outro e o que as outras coisas pediam da gente. É muito aqui, né? Essa tal crise está sendo muito produtiva para mim.
Aí a Elaine colocou lá assim, eu até voltei a meditar. Pois é, tá vendo? As pessoas estão voltando a Sim, olhar, né? E a empresa, ela é uma extensão, né, do que a gente é também. sim, A criança sim. precisa também olhar para ela poder estar inteira, para poder, né, dar o melhor dela dentro da empresa também, né? É. Quando a gente não tem como falar nos relacionamentos familiares ou, né, começar a aumentar esse círculo, né, o condomínio, as empresas, né, a cidade, o país, se o tijolo base dessa construção, né, que somos nós, ele não tiver firme, né, a gente tem Exato. um castelo de areia que qualquer Bem coisa vai. colocado, bem colocado. É. Esse momento, essa crise, ou sei lá, né, sem nos amarrarmos ao significado da palavra crise, mas ao que significa exatamente para cada um, é essa volta às origens em fazer uma matéria-prima melhor, porque essa matéria-prima vai aprofundar as relações, né? E voltando a um comentário aqui do nosso amigo Pio aqui, né? Ele fala que nós estamos num oceano de informações, né? Só que esse oceano tem 10 centímetros de profundidade. É tudo muito grande, muito raso. É, muito E raso. E às tem vezes, muita gente se afogando nesse raso, hein? exato, exato. Mergulhando de cabeça, pá, batendo lá no fundo, mas não conseguindo ter uma percepção e uma nova visão do que realmente está acontecendo, né? A Adri falou até uma coisa engraçada, né? Porque a gente atende em consultório, é sempre assim. Principalmente quem eu atendo com estresse, né? Nossa, eu não tenho tempo de ficar comigo. Agora eu tô comigo, mas eu não quero ficar comigo. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer todas essas informações que estão dentro desse contexto aí, vou mergulhar nelas, porque de novo eu não quero estar comigo. É o comentário da Elaine aqui, a humanidade estava nesse piloto automático, né? No consumismo, Isso, é o piloto. se ocupando de tudo, né? A Viviane também escreveu assim, essa necessidade vai nos obrigar a sair da zona de conforto. Perfeito, é isso mesmo. E a zona de conforto, a gente sai daquilo que é conhecido, não é que tá afim, não, de zona de conforto. Eu falo É. que tem uma tirinha outro dia que eu vi na internet, que tinha um bichinho no meio, né, da bosta, digamos assim, e ele falava assim, tá ruim, mas tá quentinho. Então eu não quero sair daqui. E O muita Pedro, gente. a pergunta do Pedro é: o Pedroca é demais, então não é o trânsito astrológico. Também, Pedro, também é isso. É isso que a gente está falando e um monte de coisa. Você sabe que eu vou falar uma coisa, Pedroca. Eu estudo astrologia dentro da alquimia, né? E é incrível, gente. O que está no céu está na terra. O céu desse momento está mostrando exatamente o que está acontecendo na Terra. É uma coisa impressionante. Como está totalmente sincronizado. A gente fala na brincadeira, mas é verdade também, né? E, obviamente, quem tem esse conhecimento já está canteira ligada, entende? Só que nem todo mundo, ainda existe preconceitos em várias linhas terapêuticas. E aí as pessoas acabam não sabendo desse conhecimento também, né? E sem a gente esquecer da parte sistêmica também, né? Sem Que existe um dúvida. movimento sistêmico muito grande acontecendo e é para a gente observar e seguir os movimentos, né? É olhar, observar, mudar o padrão, observar aquilo que a gente está repetindo, porque não tem como a gente sair. É uma coisa de um movimento muito grande. Então, vai sobreviver aqueles que mandarem para o nosso sistema as informações diferentes, informações mais positivas, assertivas, sei lá, Sim. como o Ale falou, né? Qual é a nomenclatura e a semântica daquilo? Manda ver. Cada um eu falo que é uma ótima oportunidade das pessoas quebrarem os seus preconceitos, né? A gente fica dentro, muito dentro, preso nas nossas programações, né? Nos nossos. Aquilo que a gente conhece. Então, talvez, eu falo que é um momento, eu falo para algumas pessoas, de você dar um passo diferente, sabe? De sim, repente, experienciar outra coisa. Para quem nunca fez terapia, vai fazer terapia. Para quem não conhece constelação, vai conhecer constelação.
Quem não conhece astrologia vai conhecer astrologia, vai buscar uma outra forma de você enxergar a vida, entende? Não importa o que você vai procurar, ler um livro diferente, de repente fazer um curso de ginástica em casa. Eu acho que é a hora de você também buscar coisas que te levem a você se transformar ou se moldar de uma outra forma, né? E a transformação também, ela não é da noite para o dia, é um processo. É como a borboletinha estiver lá, tá lá dentro do seu casulo, é uma largatinha, entrou no casulo, virou a borboleta, né? E como que essa borboleta vai bater as asas depois também, é uma outra coisa. Sem dúvida. Então, assim, é mergulhar nesse desconhecido, é sair dessa zona de conforto, desse medo e mergulhar no desconhecido. É só o medo, medo é uma sensação, é um sentimento que está lá, uma emoção dentro de você, e por experiência própria, quando a gente mergulha nesse desconhecido, a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas eu passei tanto tempo nesse lugar. Eu tenho experienciar. assim uma questão, né? Quando alguém pergunta assim, como é que eu saio desse momento ruim ou dessa crise? Vamos usar a palavra crise, né? Na verdade, você não sai, você vai mais para o fundo. A solução está no fundo dela e não fora dela. Perfeito, bem colocado, é isso mesmo. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente encontra a solução, né? Exatamente. E no final disso, o que a gente acaba fazendo? Exatamente isso que você falou. Você entende que aquela realidade era pequena para a sua possibilidade. Quando você está fora, né, ela era muito grande. Mas quando eu me torno ela, né, e ela a mim, e os dois se tornam uma outra coisa, aquilo que a gente era antes era um nada. Né? Aí vira vergonha alheia. Aí vira, nossa senhora, não, pelo amor de Deus. Ale, você está atendendo empresas, qual é o cenário delas? O que eles estão trazendo de diferente que a gente pode colocar aqui, né, para ampliar mais a percepção? Eu acho que vai muito da condução, da direção da empresa, né? Não tem como ser desconexo no seguinte sentido, a pessoa tem uma atitude fora dali como indivíduo e uma outra atitude como gestor, né? Então, seja dono ou seja algum executivo que tenha, né, uma decisão sobre o todo, né? Aqueles que estão mais centrados, né, naquele lugar que a gente chama do centro imparcial, sem julgar, tentando fazer o que é possível da sua posição e não querer salvar o mundo, né? Uhum. Meu departamento, eu tenho 10 ali, eu não respondo pela fábrica toda, mas eu tenho 10 no meu departamento, né? Então, naqueles 10, ele encontra um centro, né? Assim como alguém que toma conta ou é responsável por 1.500, daquela posição, ele consegue achar um centro para aquilo que ele pode ajudar, né? E quem está nessa posição menos inflamada, vamos dizer assim, por esse momento, está recebendo e está conseguindo fluir mais facilmente do que quem está com muita boa vontade e pouco centramento. Sim. O que eu sinto, assim, eu tenho um público bem, assim, dividido. Eu tenho empresas que estão extremamente focadas, já montando estratégias para quando a gente voltar. Eu tenho empresas extremamente em pânico, dentro de um colapso, vivendo um colapso entre líderes e colaboradores, sentindo muito a falta da necessidade do apoio. E eu tenho empresas que estão, assim, com colaboradores totalmente desconectados, mas líderes muito conectados, tentando trazer, né, porque os colaboradores, né, a parte mais operacional, eles estão mais preocupados por falta, assim, de não saber mesmo quais são as estratégias que a empresa vai anunciar daqui para frente. Então, o que eles estão pedindo muito é transparência, para que eles entrem dentro de uma zona mais de confiança e possam colaborar mais
para que os clientes possam receber isso. Então, assim, está tudo muito, cada um vivendo um momento diferente, e isso também é sistêmico, né? Cada empresa, dentro do seu sistêmica, está vivendo, da sua parte sistêmica, está vivendo a sua realidade, né? Está todo mundo no transe, tem atendimento que eu faço que é uma loucura. Eu falo, volta para a terra. É adequado, né? Talvez conveniente, para não ser muito categórico, né? Que a gente passe a olhar nesse momento, principalmente as empresas, no curto prazo, né? Porque algumas pessoas acabam me falando, como é que eu faço planejamento numa situação como essa? Esse cenário nosso não é um cenário para planejamento. Exato. Quero dizer, o planejamento e todas as ferramentas cartesianas e matemáticas, elas se aplicam para céu azul, né? Para oceano liso, né? Sim. Então, não é que eu posso, mas a incerteza de médio e longo prazo é muito grande. Então, que a gente foque esses esforços, né, no curto prazo, né? Não é ser imediatista ou ser inconsequente, não é isso. Mas que a gente se reorganize com as variáveis desse presente. Uhum. Bem colocado, é isso mesmo. É porque não adianta, a gente não sabe o que vai acontecer, então, teve uma hoje que me solicitou como que ela, dentro de algo que ela já vem trabalhando e que não está dando certo, que é implantar uma ferramenta lá dentro, eles querem já fazer isso eu falei, esquece essa ferramenta. De repente, ela não vai ser útil lá, ela não vai fazer sentido. Então, é assim, focar no qual é a maior necessidade neste momento de todos lá dentro. Sim. É a parte emocional. Então, primeiro equilibre, traga transparência em todas as decisões para todos, para que depois, aí sim, todos os planejamentos em relação a um crescimento, ao desenvolvimento de toda a empresa, da empresa como um todo, né, pessoas, estratégia, comportamento, elas vão chegar depois, não adianta querer fazer isso agora. A ferramenta nem cabe mais lá depois. Eu falei, não vai, não... Então esquece isso. Esquece o que 2019 começou e não deu certo, que é daqui para frente, do início de março para frente que a gente tem que começar a olhar. Sem dúvida. Até basicamente, olhando muito, muito pequeno, né? A questão do budget das empresas, o orçamento das empresas já furou tudo. Já não está comprando o que tinha que comprar, já não está vendendo o que tinha que vender. Já parou de produzir, né? Se o estoque for perecível, está pior ainda, né? Verdade. Os internacionais que vinham da China de container, de navio, já furou tudo, né? Então, esse não é o momento para apertar o planejamento. Sim. Eu falo para as pessoas assim, né? Até pegando como exemplo aí o que a gente teve em relação à Itália, por exemplo, de um líder ter tomado uma decisão e ele ter tomado a decisão errada e ele voltar a público e se desculpar. Eu acho que o cenário de hoje é um cenário muito incerto para a gente até crucificar as pessoas e achar que todo mundo, ou o mesmo líder dentro de uma empresa, vai ter uma resposta perfeitamente correta que vai gerar resultado, né? As pessoas também estão experienciando isso e tomando decisões com as coisas que ele tem, com as informações que eles têm naquele momento, né? Sim. Que pode mudar em uma semana, ou pode mudar até em menos, em um dia, de um dia para o outro, né? Então, a gente também tem que ter um pouco dessa, digamos, paciência e entender que é um cenário completamente diferente do que a gente estava habituado aí atrás. Não dá para você entrar. E também eu vejo, né, Rosa, algumas pessoas falando assim, mas é duro ter que voltar atrás. Gente, nesse momento, se você erra, olha o quão humano você é de você dizer e falar, gente, eu errei, não é por aqui agora. Entende? Sim. Então, acho que a gente tem que reconhecer essa humanidade desse momento de decisões, de mudanças, né? Uhum. Tem algumas empresas que estão cobrando muito produtividade nesse momento. Só que elas esquecem que antes o trabalho era presencial e hoje ele é home office. Então não existe, é totalmente diferente trabalhar o home office. Então assim, a produtividade, para quem não está acostumado, cai demais, foco e atenção cai.
você fica distraído porque você está na sua casa, existe o externo, né? É o marido, é a criança, é o vizinho. Esses dias eu fazendo um atendimento e o vizinho de cima tocando violão e o som entrando aqui dentro da minha casa, aí você fecha a sacada, mas mesmo assim não adianta. E aí você não sabe o que você faz. Então, assim, é uma impermanência constante. Que nem ontem eu comecei uma coisa, hoje eu já fiz uma mudança, eu tô aqui no celular. De manhã eu tive que correr lá pro meu instituto para poder fazer um atendimento lá, né, para fazer a meditação. Então, assim, e eu tô indo assim, eu não paro não, gente. Mas eu acho que assim no fluxo, conforme as coisas aparecem, né? Sim. É que o lidar com essa questão que varia o tempo todo, né? Com essa inconstância, é muito difícil para algumas pessoas. Porque a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência de querer controlar, né? E aí a hora que ele fala assim, agora não dá para controlar mais, então isso é muito difícil, né? Então, eu acho que as pessoas que desenvolverem a resiliência, elas vão eu acho que elas vão colher resultados melhores, mais funcionais. Porque a resiliência não é essa coisa assim, nossa, eu sou resiliente, pode vir, me vem um monte de coisa que eu tô aqui firme e forte. Eu falo de uma resiliência que é a resiliência que transforma a realidade, é uma resiliência que você entra num estado de presença profundo, é uma resiliência que não é só eu estar nesse estado, é permanecer nesse estado por mais tempo. Então, eu vejo muito essa resiliência para essas adversidades que estão acontecendo. A gente falou muito de transformação, eu acho que a palavra crise é isso, mas eu acho que a crise para mim é adversidades, né? Como eu lido com as coisas que estão acontecendo e chegando para mim. E como eu sustento isso dentro de mim. Porque lidar é uma coisa, mas eu posso lidar nesse momento, passa 5 minutos e eu perco, né? O estado. É o quanto tempo eu consigo permanecer nesse estado. Então, para mim também a resiliência é algo que é bem importante. Eu acho que as pessoas que neste momento desenvolverem essa característica de mais resiliente, né, que a gente pode chamar até de uma virtude, elas vão ter colher mais frutos. É uma percepção só. Vou pegar alguns insights que as pessoas estão mandando aqui, né? A Tanini falou, manter a cabeça e o coração em equilíbrio é o melhor para o momento. É isso aí mesmo, né? E ela falou também, o momento é de olhar para dentro, né? Abrir a consciência que não será mais nada como antes. Isso é muito interessante, né? Que ela fala. Porque tudo. Essa questão de não falar para as pessoas não vai ser como era antes. Como assim? Eu não quero mudar, não quero essa mudança, né? E aí vem a resistência, né? Aí vem a resistência. Eu tenho percebido, bom, nos últimos anos eu trabalhei muito com equipes, né, com liderança, tinha equipes muito grandes, né, e eu sinto que será necessário ou vai se sair melhor, né, daqui para frente, um tipo de liderança que nós vamos ter que esquecer um pouco ou desconsiderar um pouco as experiências que nos trouxeram até aqui, né? O pessoal chama de liderar a partir do futuro, né? Como é que pode ser uma coisa dessa? Mas é ver o que o futuro pede, o que o futuro precisa, e a partir do futuro a gente condicionar o presente. Porque tudo que a gente viveu até agora não vai servir muito mais. Né? Não. A geração não passou por situações parecidas que nós passamos agora, né? É quase que uma guerra mundial, né? Porque não deixa de ser, né? Só que é biológico. Exato, né? Porque antes, se for uma situação de um país, eu consigo me relacionar normalmente com um fornecedor, um cliente de outro país, né? É uma situação local, né? Um estado, uma calamidade local, a falta de um determinado insumo, eu desenvolvo um outro fornecedor, né? Ou posso oferecer o meu produto em algum outro mercado que eu não oferecia antes, né? Agora, essa situação, ela vai nos conduzir ou vai nos chamar, né? Eu acho que aí quem sair na frente vai sair melhor, né? Essa sobrevivência à crise é um liderar a partir do futuro. É a partir do que a situação nos próximos meses vai pedir
né? E não de toda a bagagem que nós já tivemos. Porque nós, na minha geração do meu pai, talvez não tenha passado por uma questão de pandemia do jeito que nós estamos passando agora, né? Não. Quem passou isso na minha família foram meus bisavós, tanto paterno como materno. Vieram da Primeira Guerra Mundial, saíram de lá e vieram para cá. Eu tenho relatos assim, meu avô contando, e minha bisavó, por mais que minha bisavó quando faleceu eu tinha só 10 anos, mas ela não queria falar jamais no assunto guerra, porque o trauma, né, que trouxe para ela, mas uma coisa ela falava assim: aprenda uma coisa, viva no presente. Não adianta você querer fazer coisas para muito longe, porque ela fala assim, esquece tudo isso, não dá certo. Eu falava assim, vó, eu falava para ela assim, a gente chamava ela de nona, por mais que ela fosse húngara, a gente chamava de um jeito carinhoso italiano. Nona, me ensina a fazer tal coisa, porque quando eu tiver tal idade eu quero fazer. Ela falava, não, faça com as coisas presentes, esquece futuro, presente, viva no presente. Isso ficou muito dentro de mim. E as coisas que meu próprio avô falava, né, para matar a fome eu comia gelo. E aquilo se dissolvia na minha boca, e eu sentia mais fome, eu comia gelo e aquilo se dissolvia na minha boca. Então, as duas coisas que ficaram muito presentes, tão presentes dentro de mim desses relatos, né? E olha só, sistemicamente, né, Rosa? Essa sabedoria desses antigos, agora é exatamente eles que estão na linha de frente numa vulnerabilidade. Sim. Essa sabedoria está direcionada a se perder em probabilidades. Sim, né? Sim. Então, outra coisa que eu vejo muito também é as pessoas elas estão com mais medo, né, de soltar aquilo que elas já conhecem para agarrar aquilo que elas desconhecem. Então, aquilo que eu conheço, eu vou permanecer fazendo do mesmo jeito, e aí vem de encontro com o que você falou. Os líderes que vão se destacar, as empresas que vão se destacar, elas vão trabalhar assim com outras ferramentas, aquelas que atualmente eram aplicadas não funcionam mais. Eu já venho falando muito isso para as empresas, né? Como nós trabalhamos com as práticas sistêmicas, pensamento sistêmico, uns tempo atrás, assim, eu recebi um convite para fazer um trabalho dentro da minha empresa, e eles falaram assim, me faz uma proposta para a gente analisar valores, tempo e tal. Eu fiz uma proposta extremamente simples. E um deles, que trabalha com qualidade, falou assim, gente, eu nunca vi isso, é uma proposta que não tem data, não tem objetivo, não tem nada. Eu falei, não, porque isso é cocriado. E aí, o nosso primeiro passo seria dia 6 de março. O que aconteceu? A empresa falou, vamos cancelar tudo isso, vamos remarcar para o dia 17, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei, agora você entendeu por que eu não posso mandar uma proposta completa, porque a gente precisa de um diagnóstico para nos direcionar o que a gente vai fazer. Eu não posso levar nada pronto. Sim. Eu falei assim, é tudo cocriado. O trabalho é cocriado, então eu vou levar algo que eu sei, que eu entendo, que eu acredito que vai dar certo, né, que vai ter resultado, e você vai me falar qual é a sua necessidade. A gente vai unir os dois juntos. Então vamos cocriar algo para desenvolver dentro dessa empresa, né, para despertar, movimentar. E aí, esses dias, ele mandou mensagem. Aí ele escreveu até assim, caralho, você tinha razão. Tudo aquilo que a gente planejou. Eu falei, é sistêmico, meu querido. É essa resistência que nós vamos ter que ultrapassar, né? É essa regra, né? Nós dois aqui somos engenheiros por formação, né? Então, falamos de cadeira conhecida, né? Esses dias eu estava num grupo meu da faculdade lá, a pessoa, né, acho que continuava dando aulas, eu tinha continuado no meio acadêmico, né? E ela falou assim para outra, né? Você está falando besteira, eu vivo no mundo da ciência, né? Mas aquilo foi um aprendizado, eu não falei nada para não tumultuar, mas aquilo é o problema. Eu vivo no mundo da ciência, aquele é o obstáculo. Se fechou!
limitou ali, Se né? fechou, se fechou. A natureza não vive em mundo nenhum, né? A hora que um gavião come um passarinho ou que o cachorro... Que mundo é esse? É o mundo da ciência? É o mundo do quê? Gente, eu acho que prova maior é isso. As pessoas esquecem que os micro-organismos, né, as bactérias, os vírus, tá tudo presente, tá tudo conectado, nada é separado. Então, quando você exclui, né, essa parte também, né, o vírus, a saúde, o ser humano, o animal, esquece. Se perdeu, se fechou e não vai ter saída. Tá tudo junto. Tá tudo integrado, tá tudo se relacionando, é sistêmico. Quando acontece algo comigo aqui, olha que lindo esse movimento, né? Olha o quanto nos aproximou, nós três. O quanto antes já tinha me aproximado do Pedroca. O Pedroca tá mais presente agora na vida da gente, que a gente está tendo uma consciência muito parecida, né? Um ponto de vista muito parecido. Então, tá tudo em movimento, aquelas pessoas que estão mais em ressonância com as outras se aproximam e de repente elas saem daquela aproximação e vão se aproximar a outras pessoas, a outras coisas, a outras... Então, assim, costumo dizer, algumas pessoas me perguntam assim, do que você gosta de fazer, o que você gosta mais? Eu falo assim, não posso te dizer, porque tem hora que eu gosto de uma coisa, tem hora que eu gosto de outra. Né? Então, assim, tem hora que eu dou uma intensidade maior para uma coisa e tem hora que eu dou outra. Então, eu gosto muito de ficar navegando nas experiências, né? Então, assim, para mim, esse momento agora eu estou reinventando meu trabalho, trabalhando... Essa é a minha primeira live da vida, gente. Muito obrigada. É algo que eu tinha resistência porque eu não gosto de me expor. Eu gosto muito do presencial, do contato. Eu gosto muito dessa parte. Eu tenho uma conexão muito forte com o contato presencial. Isso para mim é um desafio e eu estou adorando, porque eu estou me reinventando também. Tem uma parte de mim, essa parte de não querer me expor, agora eu quero me expor. Eu quero me mostrar. Entre os extremos, o meio emerge. Então assim, é aproveitar, é pegar carona nessa onda, assim, de tudo isso que está acontecendo e transformar isso numa coisa positiva, né? Uma coisa mais verdadeira. Dói. Mas assim, como que eu tô lidando com essa dor, esse sofrimento, né? Então... Você sabe que você me lembrou? Eu lembro que quando eu comecei a vir para esse mundo da terapia, né? Foi muito engraçado, porque eu ia, mas não ia, né? Engenheira, 20 anos de carreira, né? Vou, mas não vou, né? Aí... O que aconteceu foi que começou um movimento das pessoas me procurarem no online, né? Isso há 4 anos atrás. E foi interessante porque eu falava assim, caramba, mas eu montei um espaço aqui na minha cidade, né? E parece que na minha cidade não vai. Coincidentemente, eu estava no final do meu curso de constelação com o Peter Spelter, lá com o alemão, né? E aí ele falou, alguém tem uma questão de trabalho? Aí eu já levantei a mão, falei, eu mesma, né? Vou aproveitar. E eu falei para ele assim, então, Peter, sabe o que é? Eu comecei um trabalho novo na minha cidade, assim, assim, assim. E parece que na minha cidade não vai, parece que tá muito devagar, né? Aí ele, aquele jeito alemão de ser, né? Ele olhou para mim, e fora de lá? Eu falei, fora de lá vai. Então não se preocupe, você vai onde precisar de você. Olha, eu cresci no online, né? Eu tenho cliente espalhado no Brasil e fora do Brasil, no online. E isso há 4 anos atrás eu falava, mas como isso? E aí é aquela história, colocar disponível, experienciar esse negócio. E aí a coisa começa a acontecer, você fala, caramba, não é que dá certo, não é que funciona, não é que eu entrego com qualidade, né? Então acho que é essa questão que você está falando, se colocar disponível, não é? E essa semana, assim, eu falo, de um mês para cá, eu nunca me conectei tanto pro fora, né? Então, assim, parcerias fora, no Canadá, nos Estados Unidos, sabe, em outros países, no Uruguai. E aí eu me lembrei de uma coisa. Quando eu era pequena, por mais que eu fosse tímida, eu dançava. Eu fui bailarina, dancei balé clássico, sapateado, e me apresentei em 3 programas de televisão. Porque eu queria aparecer. Eu queria aparecer pro mundo, eu queria que as pessoas me vissem, me olhassem, me admirassem.
E essa semana eu fui olhar, eu fui para essa criança, eu falei, cara, quantos anos você tinha quando você tinha essa vontade de aparecer para o mundo, né? E de repente, do nada, eu me fechei, eu não colocava nem roupa decotada, eu me fechava, né? Eu me fechei num mundinho ali, e eu não queria que ninguém me visse. Nossa, aí me caiu a ficha, assim, sabe? Papapá, eu falei, cara, eu tô voltando a acessar essa criança que estava adormecida há tanto tempo, né? E vou trazer essa alegria, essa vontade E eu queria levar a dança para as pessoas. E eu tinha só, quando eu iniciei a dança, eu tinha 4 anos. E eu falava, quando eu crescer, eu quero ensinar a dança para criança carente. Eu não sei, eu tinha isso na cabeça. Para aquelas menininhas que não pudessem. Eu falava assim, mãe, eu quero ensinar a dança para quem não pode pagar. O jeito de eu falar que eu queria ensinar para crianças carentes e tal. Depois eu fazia o sapateado e tal, eu sempre desenhei também, eu falava, eu quero ensinar desenho para as outras pessoas pintarem. E fui ensinar matemática para crianças carentes. Você me pergunta se eu gosto de matemática. Não, eu gosto de diversão, eu gosto de contato, eu fui ensinar matemática. Então, assim, eu tive eu voltei para essa criança e eu tô colocando essa criança, sabe? Eu olhei para essa criança e dei um bom lugar para ela neste momento. E eu acho que é por isso que o fluxo começou assim de uma tal maneira que eu tô pegando uma onda bem gostosa e não vou morrer na praia. Gente, Assim, quiser, assim espero. 50 minutos conversando. Olha que delícia. Olha só. Gente, Sim. se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para mim, para Rosa, para o Alexandre, para nós três, né, por favor, façam para a gente poder responder, porque daqui a pouco já se encerra a live, por incrível que pareça. Quando o assunto é bom, a gente nem percebe, né? Sim. E é legal falar, acho que a Tanani perguntou aqui, falou do canal do YouTube. O Alexandre tem um canal no YouTube, eu também tenho. O meu ficou meio parado, estou retomando agora. Rosa, você tem também? Ainda não, olha lá. Tá tudo em andamento agora. Viu? Ela já tá pegando a onda, então ela vai pegar a onda, né? Tô pegando a onda, tá tudo sendo preparado. Eu acho que essa questão, né, Rosa, que está falando, a gente se colocar disponível para poder levar um pouco do que a gente experienciou, né? O que a gente tem vivido, o que a gente tem visto para as pessoas. É uma oportunidade, até o Pio falou aqui, agora é a hora do EAD, de estar online. Eu acho que a tecnologia, ela agrega, ela traz coisas muito boas, mas também tem um outro lado da gente também, a gente não pode fazer tudo, né? Então, a gente saber equilibrar esses dois lados, né? Da tecnologia, né, de estar conectado e também das desconexões, né? Sim. Ó, a Tana perguntando aqui as emoções como ficam. Como é que ficam as emoções nesse momento? Quer falar? Ia ler um pouco? Ele deu até risada, ó. A Tanani, se é a Tanani que eu conheço, ela é uma cliente minha que virou uma amiga especial. Ela mora no meu coração. A gente passou situações aí que uma deu suporte legal para outra e nisso de cliente, né, de cliente facilitador, ajudante, criou uma conexão bem interessante. E hoje a gente está desenvolvendo coisas juntos, processos aí para mais para frente o mundo receber aí. Então, Dani, eu vou dar uma experiência para você. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo hoje. A minha filha tem 9 anos, né? A Hannah. E aí ela chegou aqui e falou assim: mãe, eu tô com no coração, né? Ela é uma criança muito sensível, né? E ela, o tempo todo, ela tá conectada aí com as energias, né? E ela veio falar, ela chorou, inclusive, falou: mãe, mas tá ruim, tá uma sensação assim, né? Criança é mais difícil de explicar tudo isso, né? E aí a gente conversou com ela, eu conversei, o Alexandre conversou, e aí eu falei para ela assim: você tem que sair desse movimento. Vamos colocar uma música legal? Fui lá, liguei a televisão, botei uma música bem alta, e aí começamos a dançar e começamos a cantar. De repente, mudou o estado, né? E a gente já sabe, a mudança de estado, né? As emoções, elas vão continuar vindo aqui aflorando o tempo todo, mas o que eu posso fazer para mudar o estado? Né? Se eu tô com medo, como sair do medo? Corpo em movimento, né? Coloque o corpo em movimento, você consegue mudar o seu estado de presença, vir para o momento presente,
cessar um pouco esse pensamento e você mudar esse estado, né? Então, eu falei para ela, e foi muito engraçado, nossa, mãe, funcionou, né? Então, e ela é uma criança, mas são coisas de um exemplo de criança que a gente pode trazer para nossa vida o tempo todo, né? Porque as emoções, elas vão estar aí aflorando, né? Mudança de emoção, assim, cada um vai dar a sua percepção e vai trazer a metodologia, a ferramenta com que se trabalha. Mas eu acho que uma ferramenta infalível para tudo isso, e é algo assim, que nós aprendemos quando nascemos e deixamos de fazer quando morremos, que é respirar. Então, assim, lidar com as emoções é através da respiração. E o corpo é que vai direcionar essa mudança de estado. Então, eu não sei se o Pedro ainda está aí, ele vai concordar comigo, né? Respire. Existem várias técnicas de respiração. A neurometria traz várias técnicas de respiração. O BioFlow também ensina como respirar. Então, a respiração é o segredo para você equilibrar cérebro e coração. Você equilibra os neurotransmissores e faz com que o coração bata numa coerência cardíaca em harmonia. Então, respiração é o segredo. Então, aprenda a respirar, aprenda a se conectar com esse movimento do inspirar e o expirar, né? Da contração e expansão, para que a gente não fique só na contração, né? No estreito, observando só aquilo e esquecendo do resto. A respiração, ela equilibra todo o nosso metabolismo, né? Nossa fisiologia. Então, respire e traga para o corpo. Dance, movimente, faça exercício físico, yoga, pilates, qualquer coisa, até alongamento. A gente só alcança o espírito através do corpo. Sim, sem dúvida. Então, esse é uma das dicas. Como fazer isso? Falem comigo, tenho várias técnicas, eu trabalho com isso, né? Eu posso ensinar vocês. Hoje, na meditação, hoje eu fiz uma meditação em Diksha, e aí eu ensinei uma meditação, uma respiração para praticar durante o dia, que é a respiração de coerência cardíaca, né? A frequência do coração. E que, se você fizer ela durante 30 minutos, te ajuda bastante. Então, cria-se um hábito dentro de você, respirar. Comece hoje, agora. Pois é. Eu falo para as pessoas, sai do onde você está, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma meditação, vai botar uma música, vai cantar. Vai. Você tem que fazer essa mudança de estado e as pessoas estão tão acostumadas a ficarem no mesmo, né? Então a gente tem que experienciar isso. Eu moro em prédio, eu não posso usar academia. Eu moro na rua de um parque, não posso ir no parque que o parque está fechado. Mas nada de me impede de movimentar o meu corpo. Terça-feira eu sentei na frente do meu computador, terça-feira passada, eu senti e comecei a procrastinar, sabe? Como você tem que fazer algo. O que eu fiz? Eu moro no 6º andar, desci, subi, desci, subi. Ativei o meu sistema nervoso simpático e parasimpático e fiz com que ele trabalhasse ao meu favor. Trouxe energia para o meu corpo e eu comecei a trabalhar novamente, bem animada, mais disposta. E aí eu consegui terminar o que eu precisava. A Tani perguntou aqui se vocês 3 pensam em fazer constelação online. Eu já faço, tá, Nani? Eu também. Eu atendo bastante gente online, né, de constelação. Constelação online eu já faço. Bem, já há bastante tempo. Todos os recursos hoje, para quem não pode fazer trabalho em grupo, né? Eu acho que se você tem essa disponibilidade de estar fazendo e atendendo as pessoas e apoiando nesse momento, eu acho que é super importante, né? Isso. Olha, gente, nós estamos nos minutos finais, Rosa. Como a gente foi e saiu de novo, então pode ser que a gente tenha ainda mais 5 minutinhos aí. Se você... Escreve nos comentários quem está participando, qual é um outro tema que vocês gostariam que nós 3, nós 2, nós 1 abordasse para uma próxima live. Sim. Né? Exatamente. Tragam possibilidades aí de temas que a gente pode estar marcando alguma coisa na semana que vem e voltar de novo, né?
Inclusive, vou aproveitar e falar, amanhã eu tenho uma live, 1h da tarde, com uma companheira que está na Holanda, que trabalha com recursos humanos. E a gente vai falar também um pouquinho sobre transformação, né? E acho que é legal, vou convidar vocês para estar assistindo e tragam temas para a gente fazer de novo, né? Se conectar com a Rosa e a gente está se colocando disponível de estar levando informação aí para vocês, né? E, aliás, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar com a Rosa. Foi muito interessante essa conexão. A Rosa me escreveu, nem me lembro por quê, no WhatsApp, alguma coisa. E ela falou assim, gente, eu sonhei com você, que eu estava conversando com você e com o Alexandre. Eu falei, e na hora que ela falou isso, e ela tinha acabado de me mandar uma mensagem e me veio assim, podia fazer uma live com a Rosa. E aí, gente, estamos aqui, ó, conectados. Então, é super legal. Esse é o movimento, né? Essa... Ó, a Viviane está pedindo mais dicas, mais meditações, ó. Né? Mais meditações. A Tanani pergunta das constelações, né? Como ficam constelações e emoções. Trabalho do eu interior. Isso a gente pode fazer, inclusive, workshops, tá? Online sobre isso. Tanto eu como a Adri e o Ale, a gente vem também de uma escola que ensinou a gente olhar um pouquinho para esse lugar. E a gente pegou tudo aquilo e transformou em algo além. A gente foi além. Então, eu agradeço todos os mestres que passaram por mim, que me fizeram crescer e chegaram a ter essa consciência, essa percepção que eu tenho hoje de vida. Independente as coisas que aconteceram dentro desses percursos, desse caminho, eu trouxe tudo, agradeci, dei um bom lugar e transformei. Então, eu agradeço todos eles porque me permitiram ir além. E ir além em tudo, porque nós três temos profissões. Eu tive uma empresa, depois eu trabalhei 5 anos em RH, e eu trouxe toda essa bagagem, integrei para oferecer algo além para todos os meus clientes. Ah, Tanani, Rosa, amo você. I love you, Tanani. Você quer falar alguma coisa nos finalmente aí? Não, é só agradecer mesmo, né? Na verdade, juntando os três aqui, vai dar uns 300 anos de história, né? Nossa Senhora! Muita! Eu acho que é a oportunidade de trazer outros temas, eu acho que tá viva, né? Sim, sim, sim. Eu acho que tudo que a gente, até onde a gente chegou, é um conjunto da nossa história, né? A nossa obra. Verdade. Né? E eu acho que essa é a oportunidade da gente levar e compartilhar, né? Porque você mesmo disse. Tantos mestres que passaram pela minha vida, eu sou muito grata também a cada um deles, né? Em todas as áreas que eu atuei, de técnicas e tudo mais. E com o nosso caminhar, a gente vai achando o nosso jeitão de trabalhar, de fazer, né? A nossa forma de entregar para o mundo, né? Tudo isso que a gente aprendeu. Então, é incrível, acho, essa oportunidade de a gente estar junto e estar levando, né, um pouquinho da nossa história e um pouquinho daquilo que a gente construiu para o mundo. Isso não tem preço. Eu acho que o levar a experiência, né, entregar essa nossa experiência, a gente limpo, né, falando tudo que a gente viveu, que vivencia hoje, eu acho que é o melhor material para mim, para que as pessoas absorvam, né? Porque é através das experiências que a gente se transforma também. Sem dúvida, é isso aí. Gente, ó, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão. O Alê. E, ó, vou anotar aqui as ideias que vocês deram de temas. E a gente vai estar voltando semana que vem, sem dúvida, para falar um pouquinho de outras experiências aí e contribuir um pouquinho com esse caminhar de vocês. Isso. E que na próxima o Alexandre fale mais. Duas mulheres, Alexandre! Mulher falando não deixou ele se manifestar. Tem um botãozinho aqui para desliga elas. E nada, gente, mas querido, muito obrigado. Agradeço a todos os seus amigos que estão aqui presentes também, os meus que se manifestaram também. É através de vocês que a gente cresce também. Verdade, gente. Então, beijo tá bom, a todos. Rosa. Antes que caia a conexão, porque já estamos
né? Pelo meu. Tá faltando, acho que alguns minutos. Beijo, Lívia. 23 segundos para cair. Beijo em todos, no coração. Fica com Deus. Obrigada, Beijo, Rosa. tchau. A gente se Gratidão. fala. Tchau, Tchau, tchau. 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 12 segundos. Acabou? Acabou. Acabou. Tá.